Nós estamos em um propósito de preparação para o Pentecostes. O dia de Pentecostes é algo extraordinário que acontece nessa casa de oração. O que Deus faz nesse lugar, nesse ambiente, no dia de Pentecostes é tremendo, é poderoso. Só que nós não podemos chegar de qualquer jeito. Não dá para chegar de qualquer jeito. Não dá para ir até o Pentecostes de qualquer forma. Há algumas exigências da parte de Deus para que nós possamos receber algo novo do Espírito de Deus nesse dia. E então nós nos preparamos de acordo com a palavra de Deus, daquilo que Deus nos guia e daquilo que Deus nos orienta para esses dias. No primeiro dia, no domingo passado, eu falei sobre as distrações, que nós precisamos tomar cuidado para que as distrações não nos roubem da presença de Deus, que nós não venhamos andar distraídos, para não perder aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. E hoje, que eu quero passar para a igreja, que o Senhor Deus tem uma chave, um segredo, está em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18. O Senhor Jesus Cristo, Ele entra na sinagoga e Ele abre o pergaminho no livro de Isaías. E o Senhor Jesus, Ele lê, Ele começa a ensinar. Em Lucas capítulo 4, verso 18, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz, Lucas 4, 18, Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Então o Senhor Jesus, Ele lê a passagem de Isaías, que o profeta Isaías declarou, e o Senhor Jesus, Ele lê e diz: essa palavra se cumpre. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para um propósito, para uma missão, para algo que precisamos fazer. E esta unção, este poder, o que é unção? É poder. O que é unção de Deus? É poder de Deus sobre nós. Este poder de Deus está sobre mim, está sobre você. E o poder de Deus está sobre cada pessoa que decide seguir a Jesus Cristo, a tomar Jesus como seu único verdadeiro Salvador e passa a caminhar com Ele, que decide em seu coração abandonar o mundo, abandonar as velhas práticas, abandonar e decide: a partir de hoje eu sou uma pessoa que vai seguir, que vai servir Jesus Cristo. E quando eu e você tomamos essa decisão de servirmos a Cristo, o Espírito de Deus entra em nós, limpa o nosso coração, varre, adorna, vai tirando toda a sujeira, vai limpando-nos os corações, vai expulsando os espíritos malignos que nos atrapalham, que nos rodeia, que muitas vezes vem para
derrama o azeite, derrama o óleo. Só que ele derrama o óleo para algo. Ele não vai derramar por derramar. O apóstolo Luiz Hermínio trouxe essa mensagem um tempo atrás. E ele falou sobre isso. Que o Espírito Santo, ele sempre derrama a unção. Ele vai derramar para que eu e você façamos algo. Para que nós possamos cumprir o ID do Senhor. Então, há uma unção sobre você. Há uma unção que está sobre a sua vida, sobre o seu ser. E esta unção, ela te designa algo, ela te dá uma missão, ela te dá poder, ela te dá autoridade para algo. Glória. E essa unção que é derramada precisa de cuidado. O problema é como nós nos comportamos diante do poder de Deus que é derramado. O problema é o que nós fazemos com o poder de Deus. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola dos talentos. Que para um foi dado 5, para outro foi dado 2 e para outro foi dado 1. O que recebeu 5 talentos foi lá, trabalhou, negociou e ganhou mais 5. O outro que ganhou 2, trabalhou e ganhou mais 2. E o que recebeu 1 talento foi lá e enterrou aquele talento. E quando o Senhor dos talentos voltou, ele elogiou aquele que ganhou mais 5, ele elogiou aquele que ganhou mais 2. Aquele que ganhou só 1 foi lá e devolveu e falou: olha, eu tive medo e enterrei. E aquele senhor: mas você deveria pelo menos ter dado para os banqueiros o meu dinheiro e poderia ter corrido juros, mas você teve medo, você enterrou. Então houve uma sentença sobre aquele que enterrou. Mas para aqueles que trabalharam aquele talento e multiplicou, receberam uma recompensa. Então nós recebemos uma unção. E essa unção que foi derramada, nós não podemos enterrá-la, nós não podemos guardá-la, e nós não podemos caminhar ou andar como se nós não tivéssemos ela. Não, negligenciar, desprezar isso. Não, há poder sobre a sua vida. Precisamos caminhar e usufruir desse poder e também trabalhar esse poder e ajudar pessoas através desse poder. Mas a primeira coisa que temos que fazer com a unção é protegê-la. Precisamos proteger a unção. Precisamos proteger a unção como um tesouro de dentro do nosso coração, onde nós não podemos negligenciá-la, abandoná-la ou achar que nós não temos nada. Não. Proteja a sua unção. E como nós protegemos? Nós protegemos a unção com a obediência. Nós protegemos a unção com a santidade. Nós protegemos a unção do Senhor caminhando com Ele. Proteja a unção. A unção, o poder de Deus precisa ser protegido. Mas não protegido de demônios, não protegido de ladrões, não protegido de nós mesmos. Nós mesmos precisamos proteger essa unção. Eu me lembro que depois de uns 3 anos depois que eu fui levantado a pastor, eu comecei em muitos lugares, pastores conhecidos, apóstolos, pastores internacionais, apóstolos que vieram de outros países para cá. Eu ia em cultos, eu ia em vigílias, eu ia em lugares para receber unção, para receber transferência de unção. Eu acredito na transferência de unção. Eu acredito. E eu ia
aonde eu não tinha uma unção de alguém, uma unção que alguém tinha, eu ia lá procurar, eu ia lá buscar, e eu ia atrás, e eu buscava com sede, buscava com anseio, e eu recebi da parte do Senhor, por diversos pastores, apóstolos, diversos tipos de unção. E eu chegava aqui na igreja, eu chegava em casa, e eu liberava essa unção e distribuía para os membros, os obreiros, que a qual também recebiam. Mas se passou um tempo, eu deixei de ir atrás, e eu deixei de buscar, e eu deixei de liberar. Eu já não buscava mais, eu já não ansiava mais. E eu passei a deixar a unção de lado. E por um tempo eu não usei mais a unção que estava sobre mim. E eu fiquei um tempo, alguns anos, até que um dia, foi o ano passado, eu acho, não me lembro se foi o ano retrasado, o ano passado, não me recordo, mas quando eu vi pelas redes sociais, daquela movimentação lá naquela faculdade, que teve uma semana de cultos ininterruptos, 24 horas de culto, e uma unção derramada, e pessoas estavam sendo atraídas para aquele ambiente, e pessoas atraídas para aquele lugar, e eu comecei a orar. Falei, meu Deus, eu quero essa nuvem de glória sobre a igreja. Meu Deus, eu quero essa nuvem de glória sobre aquele ministério, sobre a igreja Morada do Espírito de Deus. Eu quero essa unção sobre a minha vida. E eu comecei a pedir, eu comecei a orar. E um dia, o ano passado, nesse mesmo período de Pentecostes, através da vida do apóstolo Zermínio, que trouxe uma palavra sobre unção, ele trouxe um vídeo dizendo a extraordinária unção. Foi 3 dias de seminário sobre a unção, e eu comecei a ouvir sobre a unção, e Deus falou no meu coração e falou para mim: você está pedindo algo que eu já derramei, você está pedindo uma coisa que eu já te dei, você está buscando algo que já está dentro de você, está aí dentro, é você que perdeu. E eu comecei a buscar, eu entendi aquilo, e o Espírito Santo começou a me lembrar as igrejas que eu fui, os lugares que eu fui, os dons que eu recebi. E eu pedi perdão ao Senhor por ter negligenciado, deixado de lado aquela unção, o que Deus derramou sobre a minha vida. E nessa preparação do Pentecostes, eu vim aqui no domingo, preguei esta mesma mensagem, a unção sobre nós. E naquele dia nós oramos, e aquele dia o fogo do céu desceu sobre esse lugar. Glória a Deus, aleluia. E a partir daquele dia, de lá para cá, nós temos visto as movimentações do Espírito de Deus sobre essa casa. O que o Espírito Santo tem feito, as movimentações, o mover, as curas, os milagres, o destravar, o batismo do Espírito Santo. E aquilo que eu pedi começou a acontecer. Pessoas começaram a ser atraídas para essa casa. Você que aqui está começou a ser atraído para essa casa. Aquele que tinha saído voltou. Pessoas novas começaram a vir. Glória a Deus. E o Espírito Santo está fluindo. Departamentos começaram a nascer. E os departamentos que estão nascendo estão fluindo. E tudo está indo de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Glória a Deus. E o Espírito Santo está aqui hoje para me lembrar e lembrar vocês, para que não aconteça o que aconteceu comigo, para que não aconteça com você. Há uma unção sobre você. Aleluia. Há uma unção que Deus derramou sobre você. Lembra quando você fez a oração que você queria Jesus na sua vida? Lembra do seu batismo nas águas? Lembra do seu batismo com o Espírito Santo?
E se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, peça e busque, porque você vai ser batizado. Mas lembra de lugares que você foi, de pastores que oraram por você. Lembra de dias que você veio até mesmo aqui, você recebeu uma oração de unção que foi derramada sobre a sua vida. Há uma unção sobre você. Glória a Deus. Há poder sobre você. Esse poder ele veio para você fazer algo. Esse poder ele veio para você cumprir o ídolo do Senhor. Então você tem autoridade, você tem poder para orar pelos enfermos eles serem curados. Você tem autoridade, você tem poder para expulsar demônios. Você tem autoridade, você tem poder para destravar o que está travado. Para que Deus venha fazer sinais e maravilhas na sua vida. Há poder para você ajudar pessoas sobre você. Há poder para você alcançar vidas. Há poder para você ganhar almas. Há poder para você pregar o Evangelho. Há poder sobre a missão que Deus te deu. Você que foi chamado para pregar, você que foi chamado para cantar, você que foi chamado para evangelizar, você que foi chamado para fazer algo, até mesmo para contribuir. Há poder sobre você. Há uma unção sobre a sua vida. Lembra-te de quando o Espírito Santo te levou a lugares, você recebeu uma unção. Glória a Deus. Lembra-te de dias que você foi ao monte e você recebeu transferência de unção. Está aí dentro. É que o Espírito de Deus que se movimenta e se manifesta através de nós, quando ele vem para se movimentar e se manifestar dentro de nós, é diferente. Porque quando nós muitas vezes vamos orar e vamos manifestar o poder de Deus, a gente bota a mão na cabeça das pessoas, a gente ora por pessoas, o fogo desce, nós oramos, nós clamamos, nós pregamos, o fogo vem. Só que chega um outro dia, nós somos carne, e aí vem a angústia, vem as tristezas, vem o peso. E aí a gente fala, mas peraí, ontem eu estava cheio, eu estava com fogo caindo, e hoje eu estou um caco. O profeta Elias passou por isso, porque ele fez cair fogo do céu, e depois no outro dia estava angustiado e foi correr para a caverna. Só que aí o Espírito de Deus, o próprio Deus, não veio falar com ele, cair no fogo do céu. Quando o Espírito de Deus veio falar com ele na brisa suave, dentro da caverna. E aí, muitas vezes a gente não está todos os dias ligado no 220. Mas não é porque você não está todos os dias ligado no 220 que a unção saiu de você, a unção está aí dentro. Glória a Deus, aleluia. E não é todo dia que a gente vai estar ligado. E não tem problema nisso. Porque um dia, o Senhor Jesus Cristo estava no monte e apareceu para ele Elias e Moisés. O Pai aparece para os discípulos. O rosto do Senhor Jesus se transfigura. Um dia o Senhor Jesus está curando enfermos, expulsando demônios. Mas no outro dia Jesus estava lá no Getsemane, chorando e pingando sangue, com a alma angustiada e dizendo: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Meu Deus. Mas a unção não estava, não saiu dele. A unção não saiu, a unção era a mesma. O poder era o mesmo. Nós não podemos medir o poder e a unção que carregamos por causa do dia que estamos vivendo, por causa dos sentimentos que estamos tendo. Nós não podemos definir se eu estou ungido ou se o meu som está alto ou está baixa por causa da minha tristeza ou angústia. Não, porque a unção ela continua a mesma, e a unção ela continua e só aumenta, ela não abaixa. Mas o que precisamos fazer para que se manifeste essa unção é buscar, é pedir, é clamar, é se entregar, é rasgar o coração, é falar: Espírito de Deus, eu estou aqui, eu quero sentir a tua presença hoje. Eu não estou nada bem, eu estou fraco, eu estou entristecido, eu preciso de ajuda. E começa a buscar, e começa a clamar, e começa a chamar, até que o Espírito Santo desça e te encha novamente.
Glória a Deus. E se for preciso fazer todos os dias isso, faça. Mas há uma unção sobre você. Há poder sobre você. Há autoridade sobre você. Isso não saiu. O Senhor Jesus não tirou de você. Ah, mas eu caí, pastor. Eu pequei. Eu me afastei, eu me desviei. Não tem problema. Você tem a oportunidade de voltar hoje, de se levantar hoje, de pedir perdão hoje, porque a unção ainda está sobre você. Mas eu me perdi no meio do caminho, eu me perdi dentro da igreja, eu não me afastei, mas eu me perdi dentro da igreja. Não tem problema. Hoje nós temos a oportunidade de nos voltarmos e de voltar para o caminho. Quantas vezes eu me perdi dentro da igreja? Eu nunca me afastei da igreja. Em 22 ou 23 anos de evangelho, eu nunca me afastei da igreja. Nunca saí da igreja. Não tive nenhum período que eu saí da igreja. Não teve nenhum período que eu deixei de ir para um domingo para a igreja. Só teve um único domingo na vida que eu deixei de ir para a igreja. Foi quando eu estava sendo transferido de igreja. Eu estava sendo transferido lá de Porto Seguro, lá de Trancoso, para Salvador, lá na Bahia. E eu fui transferido num sábado. Eu tive que viajar de Porto Seguro para Salvador e eu tive que viajar no domingo. Foi um único dia. Se teve algum outro, o Espírito Santo me lembra, mas eu não me lembro de ter faltado um domingo sequer. Mas eu já me esfriei. Eu já me perdi muitas vezes dentro da igreja. Mas todas as vezes que o Senhor Jesus me chamou e disse: você está perdido, vem, que eu voltei. O Senhor Jesus sempre me recebeu e Ele novamente me renovou. A unção nunca saiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa unção. Eu acredito de você ser usado por Deus para você curar enfermos de uma forma de pessoas pisar na sua sombra e a pessoa ser curada. Eu acredito de pessoas virem até você e você orar e pessoas serem curadas, de demônios serem expelidos. Eu acredito nisso. Ah, mas Pedro, essa unção está sobre nós também. Por que não pedir? Por que não pedir ao Espírito de Deus e falar: Senhor, me usa como o Senhor usou Pedro, me usa como o Senhor usou. Deus, Ele pode te usar. Se você pedir, o Espírito Santo pode te usar. Só que não é problema para o Espírito de Deus vir sobre você e te ungir. Não é problema nenhum. O problema é o que nós vamos fazer com essa unção. O problema é como nós vamos nos comportar diante dessa unção. É como nós vamos agir com essa unção. O que nós vamos fazer com ela. A maior dificuldade do Senhor é essa. Porque nós estamos tão perdidos dentro dos nossos próprios problemas, dentro da nossa própria verdade. Estamos tão perdidos dentro das nossas próprias vontades. Estamos tão perdidos e preocupados conosco mesmo, querendo tanta coisa, querendo um monte de coisa, pedindo um monte de coisa, que deixamos de lado que é aquilo que verdadeiramente importa. Não que você não queira
sonhe. Não que você não peça, peça. Não que você não vá orar ao Senhor e colocar diante do altar os seus pedidos, coloque. Não é errado. Mas todas as suas orações, seus pedidos, deixa no altar do Senhor. Nem que se você peça todos os dias, mas deixa no altar do Senhor. E vá buscar unção, e vá buscar poder, e vá buscar colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus está te pedindo. Eu peço todo dia. Eu tenho um monte de sonho, principalmente para essa igreja. Todos os dias nas minhas orações eu faço os mesmos pedidos todos os dias até que se cumpra. Muitas coisas Deus, que eu pedi, Deus já fez. Muitas coisas que eu pedi, Deus está fazendo. Mas eu estou pedindo. O que ainda Deus não fez, todo dia eu peço. Mas eu deixo no altar. E vou buscar a unção. Vou buscar trabalhar. Vou buscar para o Senhor. Eu vou buscar obedecer a voz. Eu vou buscar manter a chama acesa. Todo dia. Eu estou diante do altar do Senhor. Eu peço que Deus possa nos dar cadeiras novas para essa igreja. Essas cadeiras vão ser trocadas. Elas estão com essa toalhinha, não dá para ver, mas elas estão com o encosto rachado. Já passou do prazo de validade. Tem que trocar. Precisamos de cadeiras novas. Eu oro todos os dias. Senhor, precisamos de cadeiras novas. Eu peço uma porta de vidro para nós, porque no tempo de frio, no tempo de calor não, no tempo de frio chega. A gente sofre aqui dentro um pouco, com frio. Eu peço uma porta de vidro a Deus. Falo, meu Deus, dá uma condição de comprar uma porta de vidro. Agora com a calçada lá, arrebentada, meu Deus, agora eu preciso arrumar aquela calçada. Jesus, tenha misericórdia de mim. Precisamos de microfones novos. Os microfones já estão desgastados, falhando. Temos poucos microfones, está chegando um monte de cantor aí. Tem mais cantor do que microfone. Precisamos arrumar o som da igreja. Uma mesa de som, ela está com um mau contrato ali. É tanta coisa que a gente precisa. E eu peço mais pela igreja, nem tanto pela minha casa. Minha casa também precisa de conserto. Minha casa precisa também de coisa, mas eu peço mais pela igreja. Eu tenho projetos para essa casa, eu tenho sonhos. Eu deixo tudo, todo dia faço o mesmo pedido. Todos os dias. E todos os dias eu oro por você. Todos os dias eu clamo pela sua vida. Todos os dias eu levanto um clamor por você também. Todo dia eu peço por você, por aqueles que saíram e não voltaram mais, para que Deus traga mais pessoas, para que Deus traga mais almas. Coisas aqui que eu pedi, Deus já fez. Estava pedindo a Deus uma pintura da igreja, Deus entrou com um milagre e fez. Pintamos a igreja uns meses atrás, Deus foi bom. Precisava mexer no carro, no Monza, Deus também abençoou, me enviou recursos. Consegui arrumar o carro que estava precisando. E você aqui hoje, para mim, é resposta de oração. Você está aqui é resposta de oração. Porque eu pedi por cadeiras novas, não é difícil para Deus. Porque Deus pode levantar alguém, Deus pode fazer você receber uma ação da justiça, um dinheiro parado. Deus pode usar a sua vida, você ganhar uma bolada aí, um dinheiro aí grande, um dinheiro que você nem sabe se tem para receber, Deus vai te dar. Pode aparecer na sua conta 100 mil reais aí da noite por dia. Né? Não é difícil. Aí você vem, pastor, eu vou comprar essa cadeira. Quanto que é essa cadeira? Vou pagar à vista. Quanto que é a porta de vidro, pastor? Vou pagar à vista. Eita glória. Pastor, eu vou pagar um ano do aluguel. Não se preocupe que um ano do aluguel é meu. Eu vou pagar sozinho. Não é difícil. Só que orar para que você venha, porque Deus ele não vai te pegar pela orelha e te arrastar como um boneco para cá. Não, Deus ele vai tocar em seu coração, Deus vai te chamar. Deus ele é, o Senhor Jesus é educado.
Ele vai chamar você, vai para a igreja hoje, vai lá me cultuar hoje, vai lá me buscar hoje, vai lá. Ó, 6 horas tem culto, você vai na minha casa. Senhor Jesus, Ele vem sutilmente, Ele vem com amor, Ele vem te chamar, Ele te chama para você vir. Ele não pega você pela orelha, vamos para a igreja, seu rebelde, vai. Não. Ele não pega você pela orelha. Vai, seu desviado, vai para a igreja. Se você não for para a igreja, eu vou pegar você. Não faz isso. Então Ele te chama. E aí você tem o livre-arbítrio. Aí você tem o livre-arbítrio de vir ou não, de atender o chamado de Jesus ou não, de na hora você sente de vir e depois muda de ideia. Então essa oração para mim é mais difícil. É você vir, é Deus trazer mais pessoas, porque em contrapartida Satanás está trabalhando contra a sua vida para te impedir de vir. Porque ele sabe que se você vier cultuar Deus e buscar Deus e praticar a palavra, você vai ser abençoado. E o diabo não quer isso. Então a maior dificuldade é essa, mas estou orando. E você aqui, para mim já é uma vitória. Aleluia. E você aqui hoje, para mim já é a resposta de oração. Por mais que hoje muitas pessoas faltaram, não poucas, muitas, mas você aqui já é a resposta de oração. Você está aqui, a resposta de oração. E eu tenho orado. Para honra e glória do Senhor Jesus, ganhamos um retroprojetor para colocar as letras aqui. Para a glória de Deus. Amém? Ganhamos. Pastor Romildo, mais uma vez, usado por Deus. Glória a Deus. Ele me mandou uma mensagem, falou assim: Pastor Emerson, estou com o retroprojetor aqui, o senhor gosta? Eu falei: gosto. Aí ele: por que você não tem na sua igreja? Eu falei: porque eu não tenho dinheiro. Aí ele: eu pensei que você não gostava. Faz 1 ano que eu estou com o retroprojetor para te dar. Oh, Jesus, mas eu pensei que você não gostava. Não, foi meu irmão. Por que não? Aí, só que ficou tão tempo parado que deu defeito, né? Aí eu mandei arrumar, ele vai pagar o conserto e já estava arrumando. Amém? Aí, 1 semana antes de eu ter ganhado o retroprojetor, o nosso vizinho aqui, da frente aqui, o Gilberto, ele me ofereceu uma tela para o retroprojetor. Aí eu falei, ele falou: quer essa tela? Essa tela é uns R$1.000. Eu falei: irmão, querer eu quero, mas eu não tenho retroprojetor. Eu nem sabia que o pastor me queria dar, né? Eu falei: fica aí com o senhor. Quando eu ganhar o retroprojetor, eu pego. Aí agora ganhamos o retroprojetor, né? Eu vou lá pedir lá a tela. Eita, bênção. Aí, só que agora eu preciso de mão de obra, né? Preciso de pessoas que vão mexer nisso. Pessoas comprometidas, apaixonadas. Já tem um Midianita aqui, ó. Que vai mexer nisso, né? Da mídia. Aí eu preciso ver de um dia de como. A gente vai ver. Mas Deus deu, tá vendo? Deus faz a gente. Eu não era nada, eu sou da TI. Glória a Deus. Tá vendo o que Deus faz? Deus nos abençoou com o retroprojetor, amém? Eu agradeço a Deus. Deus é bom.